Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma disciplina de educação musical. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesta disciplina. E hoje eu vou iniciar a nossa aula falando um pouquinho sobre a diferença dessa disciplina com relação às demais disciplinas de educação musical que a gente teve ou, né, já tiveram aí no decorrer do currículo. Geralmente a gente fala um pouco dos educadores, a contribuição deles com relação ao processo de educação musical e a gente vai fazendo as adequações para a nossa atualidade, né? Mas nessa disciplina, que eu gosto muito, inclusive, e ela é um pouco extensa para a gente falar em um módulo, mas nós vamos tentar pincelar aí o nosso conteúdo. Eu não sei se você já teve oportunidade de dar uma olhadinha no nosso guia de estudos, mas ela está totalmente voltada para esse processo de inclusão, que é um assunto, né, que está em pauta, em alta na atualidade, e nós não poderíamos deixar de colocar isso dentro, né, ou pelo menos tentar colocar dentro da nossa realidade musical. O que eu queria pedir para vocês, né? Nem todo mundo é professor, eu sei que muitos são bacharéis e eles têm uma tendência para a prática interpretativa instrumental. Mas caso você já esteja dando aula, seja online, seja presencial, seja na sua escola particular ou particular, você vai até a casa das pessoas trabalhar dando as aulas particulares, independente da sua atuação, se você já teve ou tem experiência com casos de inclusão, com casos de deficiência, é muito legal aqui. Eu teria o maior prazer de convidar até você para falar aqui na nossa aula ao vivo, fazer uma interação com os colegas, contar um pouco da sua experiência. Eu ia ficar muito feliz se a gente encerrasse, né, tipo, como se a gente fosse fazer uma troca de experiências mesmo, uma aula, ao invés de eu ficar falando sozinha. Eu sei que é difícil o horário para todo mundo, mas de repente, se a gente conseguisse, seria muito legal cada um contar um pouquinho das suas dificuldades, das suas experiências, das suas mudanças, né? O que você teve que fazer para modificar as suas aulas frente a esse processo aí inclusivo, tá bem? Bom, então, dando sequência, aqui, deixa eu só ver quem é que entrou aqui. Boa noite. Seja Boa noite. bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Qual que é o seu nome? Que você entrou como espaço Tia Si, então eu não sei o nome. Simone? Muito prazer, Simone. Seja muito bem-vinda, viu? Tá Por estar bom. aí com a gente. Então, o que eu estava falando aqui, né, nesse início, Simone, não era nada muito importante, só falando para as pessoas que já têm experiência ou já tiveram experiência com caso de inclusão, se quiser compartilhar aqui conosco, né, suas modificações de material, de repente teve que produzir um material novo, de repente teve que fazer uma adaptação para estar atendendo essa pessoa de uma forma que pudesse produzir melhor esse conteúdo musical, fiquem à vontade. Aí é só entrar em contato comigo aí pelo e-mail, né, o e-mail institucional vania.camargo@unis.edu, que é o mesmo de vocês. Aí, ou no ambiente, no comentário da atividade mesmo, e a gente pode, de repente, marcar uma aula, ou que seja talvez a última aula do mês, e a gente pode estar falando um pouquinho sobre isso. Vai ser um prazer se vocês puderem e quiserem, né, fazer parte disso. Uma outra dica também, eu poderia falar um pouquinho do processo de musicoterapia e frente à inclusão, caso alguém tenha interesse. Essa pauta não está dentre as aulas gravadas, mas a gente pode fazer uma aula extra se vocês se interessarem pelo tema, e vai de acordo com o interesse da turma, né? Nós temos uma turma pequena aí nesse módulo, dessa disciplina, mas não deixaria de ser uma disciplina interessante, criativa e, inclusive, participativa, se vocês puderem e quiserem compartilhar aí com os colegas, tá bom? Porque, às vezes, a minha experiência, né, frente a essa situação, às vezes eu tenho, por exemplo, vou falar da minha experiência verdadeira, né? Eu tenho um pouquinho de experiência com TDAH, com autismo, já tive síndrome de Down, mas, por exemplo, nunca trabalhei com cego, nunca trabalhei com surdo, né, com mudo. Então, assim, esse espaço dessa aula, ele não é só para a gente focar no guia de estudos propriamente, mas seria muito interessante se a gente pudesse compartilhar uns com os outros, tá? Então,
Sejam bem-vindos, né? Eu sinto muito aqueles que são do bacharelado e talvez não queriam mexer muito com essa parte de educação musical, mas o nosso interesse aqui, caso, né, você precise um dia, apareça na sua caminhada aí musical, um caso, uma situação, o que você vai fazer? Né? Não vai ficar tão perdido, vai conhecer pelo menos um pouquinho frente à legislação e algumas questões que a gente vai tentar puxar, lógico, para a nossa área musical. Aí eu tento, né, fazer o guia o mais prático possível, tem certos temas que não tem como, mas a gente faz o que pode. Né? E eu me inspirei muito na Viviane Louro, que para nós aqui da parte de educação musical, de musicistas, inclusive para os pianistas que não conhecem, eu se vocês quiserem digitar no YouTube o nome dela, vocês vão ver vários vídeos, entrevistas e palestras. A Viviane, ela é uma pianista e ela tem uma deficiência e por conta disso ela passou a lutar muito pela causa, a escrever livros, a enfrentar desafios e hoje ela é uma das referências, se não a maior referência na área musical com relação ao processo inclusivo, tá? Então vamos lá, espero que vocês gostem da nossa disciplina aí. Eu queria começar falando, né, que essa parte, talvez algumas coisas que vocês vejam escrito no guia, às vezes está falando assim, professora, esse aqui está ultrapassado, isso aqui, né, esse termo já não existe mais. Então, nessa questão dessa disciplina propriamente, a gente passa por muitas transformações, inclusive com relação aos nomes. Então, por diversas épocas, localidades, os estudiosos eles têm se perguntado, né, qual seria o melhor termo. E isso foi modificando. E pode ser que o que eu estou falando agora, daqui 2 meses seja modificado. Daqui meses ou um ano, aquilo não caia por terra e não exista mais. Então, à medida que eles vão evoluindo, né, e vão defendendo o indivíduo com deficiência, essas terminologias vão se adequando também na questão do amadurecimento histórico das nações. E isso vai mudando. Se a gente olhar lá para o histórico de quando começou, a gente evoluiu muito. Não o suficiente, talvez, aqui no Brasil, para a gente falar que nós estamos satisfeitos com as situações das escolas, mas a gente evoluiu muito em termos de conhecimento, né? As pessoas escondiam algumas crianças numa época mais antiga, ficavam com vergonha, né? Ao invés de procurar ajuda, ao invés de ajudar, de tentar, né, modificar a qualidade de vida desse indivíduo. Então, tudo isso, né, no período da história, por exemplo, o termo superdotado já não existe mais, ele foi substituído por altas habilidades. Né? O termo excepcional, que foi utilizado com relação à deficiência de cognição mesmo, em 1981, essa palavra indivíduo foi substituída por portador de deficiência. Então, não falava indivíduo com deficiência, passou a ser portador de deficiência. Lá em 1994, surgiu o termo pessoa com deficiência. Então, esses marcos, eles não são atingidos ou até mesmo demoram a aparecer. Nós dizemos que a criança apresenta, às vezes, sinais de atraso no desenvolvimento. Hoje é mais comum dizer isso. Vamos fazer alguns testes, de repente, né, essa criança precisa de alguns testes para ver se há sinais realmente de atraso no desenvolvimento. E uma equipe de profissionais habilitados que vão estar dando esse diagnóstico, né? Então, aí entra psicoterapeuta, fonoaudiologia, o médico mesmo, né, da família. É uma série de laudos que vão sendo colocados e situações para que se chegue a um laudo específico. Né? Então, hoje a gente usa o quê? O termo atípico. Quando eu escrevi o guia, não se usava essa terminologia, por isso que ela não apareceu. Mas eu gosto de falar isso na aula ao vivo, tá? Vocês desculpem, às vezes, algumas questões que não ficam tão claras ou atualizadas, por conta de que esse termo vai mudando muito. Hoje a gente chama de atípico para sinalizar esses indivíduos que mostram, sim, esses sinais aí de atraso no desenvolvimento e têm aprendizagem e necessitam de um suporte para suas atividades diárias, sejam elas, por exemplo, de âmbito social, como é o caso do autismo. Então, tem típico, que são as pessoas que não apresentam essa dificuldade, e hoje a gente não usa mais pessoa deficiência nesse caso aí de cognição, a gente usa atípico, seria, não vou falar que não usa, mas seria a terminologia no momento a mais adequada, tá? E com isso a gente vai mudando, né? Então, se o aluno tem uma deficiência, a pessoa tem deficiência, né? Pode ser em qualquer idade. Antigamente demorava-se muito para diagnosticar, e hoje não. Hoje, com a questão do avanço dos profissionais da área, quanto mais cedo se diagnostica, mais cedo a gente consegue ajudar essa pessoa.
Então, hoje, deficiência física sensorial, ela está dizendo respeito aos sentidos, então pode estar relacionada à visão, à audição. Já a intelectual é a deficiência que nem sempre é muito visível. Essa é um pouco mais difícil de ser detectada, né? E o autismo, que é o atípico, são as mudanças e alterações qualitativas em interação na parte da comunicação. Só lembrando que tem níveis diferentes e também nem todo autista ele tem dificuldade de socialização. Isso depende muito do grau, isso depende da família, isso depende até da própria personalidade da pessoa. Então, a gente não tem uma bula. É claro que tem algumas características que são específicas, né? A gente sabe da questão do perfeccionismo, de repetir bastante determinada atividade até que ele alcance o objetivo dele. Algumas questões são realmente bem parecidas, digamos, na maioria, mas em menor ou maior grau também. E altas habilidades, né, que são o antigo termo superdotado, é o foco e características ou habilidades específicas, mas também, claro, que ele tem medo, ele tem insegurança, como todo mundo. Então, é muito difícil para as altas habilidades, às vezes, o ideal seria que a família nem falasse para a criança. Por quê? Às vezes ele tem uma alta habilidade no sentido matemático e na música, e às vezes ele tem uma dificuldade imensa em português, em escrever, em se expressar, e até com questão da socialização. Então, alta habilidade não quer dizer que é bom em tudo. Quer dizer que é ótimo em uma determinada área, o cérebro age de uma forma diferente. Então, de uma certa forma, também está relacionado com deficiência, né, com casos de inclusão. A alta habilidade. Às vezes as pessoas confundem, acham que a pessoa tem que ser 10 em tudo, que ele tem que ser um aluno perfeito em tudo, e às vezes pressiona muito a criança nesse sentido. E isso não é bom. Eu, particularmente, acho que nem deveria contar. Você deveria observar, né, fazer todo um acompanhamento, mas ele não saberia. Por quê? Ele se cobraria menos, se souber, né? Porque quando você fala, você tem altas habilidades, a pessoa fica se cobrando muito, aí ela quer tirar 10, ela não aceita um 9, 9,5, ela quer ser ótima em todas as áreas, isso nunca é possível, né? Quase nunca é possível que isso aconteça. Então, tem um problema conceitual relacionado à grande diversidade de terminologias que são utilizadas, né? Por diferentes correntes teóricas, como já comentado. As terminologias, né, no âmbito da educação inclusiva, elas vão passando por processo de transformação. E pode ser que daqui a pouco, pelo andar dos estudos, né, por exemplo, as doenças mentais, as psicoses e o autismo, não são definidos pelas alterações nos processos de desenvolvimento cognitivo ou aprendizagem, mas sim por falhas na estruturação psíquica. E isso, né, a gente pode pensar que essas terminologias, elas são modificadas a todo tempo. O que a gente está falando aqui agora, daqui a pouco pode ser desusado e podem surgir novas terminologias para a questão da inclusão. É muito importante colocar isso aí para vocês, tá? E a doença mental, né? Isso é um tabu, é uma questão que antigamente era muito comentada, né? As doenças mentais, os quadros psicopatológicos, né? Na infância, eles são passíveis de remissão e também deveriam ser uma prioridade nos atendimentos terapêuticos, o que não ocorria antigamente. Então, todo mundo era considerado doente mental, eles não classificavam, né, as diversidades que nós temos hoje no mercado. Por isso que eu falei que nós evoluímos, apesar de muito lentamente. Eu acredito, sim, que nós evoluímos bastante. Então, um último aspecto que dificulta o trabalho com os portadores de diagnóstico em questão é as implicações emocionais que acarreta na relação com os educadores, com os colegas, né? O desconhecimento das características dos quadros de doença e deficiência mental, a angústia que é gerada, né, pelo contato, a inconstância de uma mesma etiologia, imprecisão, tudo isso faz com que a família fique muito insegura. Hoje, talvez um pouco menos, que o assunto é mais discutido, mas mesmo assim tem características que são comuns em várias patologias. E aí, às vezes, para ser diagnosticado, realmente tem que passar por diversos profissionais, fazer um estudo detalhado, fazer um acompanhamento psicológico, né? Porque as doenças ou deficiência, ou a inconstância, né, de um mesmo padrão comportamental, mobiliza sentimentos que vão ao temor, ao apego maternal.
Então, da raiva gerada pela impotência, a negação das possibilidades de intervenção pedagógica, né? Ainda tem famílias que têm um pouco de dificuldade com relação a essa aceitação, que é o nosso próximo assunto, né? Então, aqui falando um pouquinho da deficiência mental, né, que eu acabei de colocar, as funções com relação à cognição, né? Então, os aspectos estruturais, instrumentais também podem ser alterados. Então, o que caracteriza a deficiência mental são as defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. E o relacionamento com a família, né? Então, o que acontece? A chegada do inusitado no primeiro momento dá a sensação, a primeira sensação, acredito, da maioria, é uma sensação um pouco de luto, né? É como se fosse a morte do filho saudável, a morte da projeção. Ai, será que vai ser parecido com o vô? Será que vai ser parecido com a mãe? Né? Todo aquele processo da gravidez, a pessoa faz aquele pensamento, né, de pensar o que seria, né, com quem ia aparecer. Então, esse primeiro sentimento, né, é como se fosse uma decepção para algumas famílias. Então, pelo menos no primeiro momento, viu, gente? Eu não estou falando que é isso o tempo todo, não, tá? Só estou colocando aí algumas questões pessoais e as dificuldades mesmo, né? Então, nesse primeiro momento, né, a dificuldade é desconstruir essa ideia de perfeição, até porque a perfeição realmente ela não existe. Se a gente for pensar das nossas dificuldades, das nossas falhas, no que a gente é bom, no que a gente não é, o que a gente tem dificuldade. Imagina se todo mundo que tiver uma timidez e um pouco de dificuldade com o relacionamento social for considerado autista, né? Na verdade, não é assim. Então, essa negação, ela pode ser tamanha a ponto, às vezes a pessoa, é como se ela enxergasse, mas não quisesse enxergar. Então, ela molda na mente dela algumas desculpas para aquela situação, para ela se curar daquela ferida, daquele sentimento nesse primeiro momento, né? Então, são erros iniciais que às vezes uma criança faz, por exemplo, uma coisa muito simples, que é marcar pulsação, ninguém precisa ser um ótimo instrumentista para fazer isso, ritmo simples. Então, às vezes a gente consegue observar, né, que a pessoa tem uma dificuldade muito grande em exercer situações que seriam mais simples. E entender, né, após inúmeras repetições, letra ilegível, estado emocional mais infantilizado, e dentre tantas características, né, repetições, alguns pais insistem em dizer, não, é só timidez, imagina, não tem nada não, isso daí, que tem autismo não, na família nossa não tem isso, e ele é só tímido mesmo, puxou para mim, puxou para o meu avô. Então, assim, o primeiro momento é meio normal, né, ou um mecanismo de defesa muito comum, que é a projeção. Eu tenho que buscar algum culpado. Não porque eu quero, é para minha defesa pessoal, para defender meu sentimento. Então, a busca pelo culpado, né? Puxou para a avó, deve ter sido algum remédio que tomou na gravidez, alguma culpa tem que ter. Geralmente é da mãe, né? Mas tem que ter alguma culpa para que isso aconteça, né? Então, estatisticamente, 4% das pessoas nascem com deficiência. É um fenômeno natural. Então, também é comum frases do tipo: se é para ficar fazendo só essa marcaçãozinha aí no tambor, faz em casa, não precisa estudar música, porque às vezes a pessoa acha que a música vai realmente florescer mais socialmente a criança, ela vai se desenvolver bem, e é quase querendo um milagre, né? O que acontece? O educador ele deve ter um discernimento para não se contaminar com pontos de vista e combater as dinâmicas familiares nocivas do aprendizado do aluno. Tanto ele merece, né, uma chance de estudar como qualquer pessoa, e às vezes ele vai se desenvolver super bem musicalmente, como também a gente não pode se cobrar achando que a música vai fazer um milagre e a criança vai desenvolver de repente só porque está estudando música. Então, aí vai o discernimento. Eu vou usar essa palavra por quê? Porque é uma dificuldade para o educador, que a família realmente vai ficar em cima, e ela vai cobrar. Então, se você já passou por uma situação semelhante, você não é o único, você não está sozinho nessa. Quem já passou sabe, a gente fica com aquela pressão, ele conseguiu bater o ritmo, beleza, e tá começando a tocar as primeiras notas, de repente, aquilo regride tudo de novo. Uma troca de medicamento, uma questão familiar que aconteceu, desestabilizou, como qualquer pessoa, né, emocionalmente,
eles ainda mais. E aí você perdeu tudo que você conquistou em 3, 4 meses. E a apresentação está chegando e ele regrediu. Ah, eu sou uma péssima professora, eu não sirvo para trabalhar com inclusão, porque eu não sei. Gente, é normal, né? A gente tem que eu sei que é difícil, né, mas ter esse discernimento de que a gente vai fazer o nosso melhor papel, a gente vai trabalhar a música, né, se possível, eu vou estudar, né, o que eu vou fazer de exercício rítmico ou melódico, o que eu vou fazer para mexer com o cérebro daquela criança, para mexer com aquela situação que ela precisa, ou aquela questão da coordenação que está precisando tanto para ajudar essa família. Mas milagre não. Né? Então, eu gosto sempre de colocar isso, né? Parece meio frio na primeira aula, mas é uma realidade que acontece com muita gente. E às vezes a gente se frustra, a gente se cobra, achando que a gente não sabe trabalhar ou que não fez o nosso melhor e a família cobrando, mas não é bem isso, tá? Isso é como se fosse um espelhamento, né? Ele tá frustrado, ele quer uma melhoria e ele joga para a gente muitas vezes essa solução. A gente ajuda, claro, a música tem um poder infinito. Mas, às vezes, nem sempre a gente consegue que isso se resolva da forma que os pais pretendem alcançar, né, com aquele rendimento musical. Mas a música, sim, pode fazer muita diferença, tá? O que acontece? O processamento auditivo é a capacidade do cérebro. Deixa eu voltar aqui, né? Falando um pouquinho do QI, a gente estava falando aí da família. Hoje a gente não tem mais esses testes de QI como antigamente, né? Então, os testes hoje eles foram modificados, como eu disse para vocês. Às vezes a pessoa ela tem uma determinada área que ela se destaca mais, mas isso não quer dizer que ela vai se destacar em todos os aspectos, né? Isso não existe, tá? Então, a deficiência mental diz respeito à possibilidade de conhecer de forma sistemática, parece associada às questões de estruturação subjetiva. Então, a deficiência mental não é a causa de uma neurose, de uma psicose, nem de um autismo, tá? E nem vice-versa. É crescente o número de evidências de que muitas crianças classificadas, às vezes, como doente mental, antigamente, elas não seriam se elas recebessem em tempo hábil um atendimento adequado às suas necessidades. Pessoas com deficiência intelectual, elas necessitam do cuidado de múltiplos recursos didáticos para desenvolver e expandir as percepções de mundo e de pessoa. Então, o professor tem que estimular as habilidades, como a gente acabou de falar, fazendo as escolhas certas dos recursos a serem utilizados em sala e proporcionar conhecimento e conceito. Aí, falando um pouquinho da questão neural, né, dos mecanismos neurais e das funções mentais, eu queria só falar um pouquinho do processamento auditivo, tá? O que é o processamento auditivo? É a capacidade do nosso cérebro processar o som, o próprio nome já está falando. Então, por exemplo, se eu ouço a nota dó, ou se eu ouço um acorde maior, né? Aquilo vai causar um sentimento em mim. Eu tô, por exemplo, de acorde maior, mais alegria, mais aberto, né? Um menor mais fechado. A gente costuma até fazer essa brincadeira aí com os alunos. Então, essa capacidade de decodificação, né, é no lobo temporal. Então, eu vou saber se eu tenho que tocar o dó, se eu tenho que tocar o ré. Peraí, eu errei essa nota. Mas por quê? Porque o meu lobo temporal está reconhecendo. Só que algumas pessoas têm um comprometimento no lobo temporal e não conseguem processar o som. É como se fosse o daltônico do som. Então, ele vai ouvir a nota dó, mas para ele é como se fosse o sol. Não é que ele não consegue entender que o dó é dó, ele não consegue ouvir da mesma forma que a gente. Então, a pessoa ouve a nota, escreve outra, né? Ah, mas como que eu vou saber se a pessoa não está sabendo, se ela tem esse procedimento? Aí teria que fazer vários exercícios para você prestar atenção, né? Então, a gente chama de distúrbio de processo auditivo, de processamento auditivo, tá? Então, pode ter problemas de linguagem, de escrita, aquela pessoa que às vezes troca muito de letra, ela pode também ter esses problemas por questões emocionais. Por quê? As funções dos hemisférios direito e esquerdo, né, mesmo que o esquerdo seja fundamental para processar padrões tonais, é no direito que acontece o funcionamento da melodia, por exemplo. Então, as áreas cerebrais, elas estão interligadas e muitas vezes os comandos para determinadas tarefas são interrompidos em caso de lesão. Então, um dos métodos recente
é a neuroimagem. Ela tem ajudado muitas pessoas, né, a analisar essa atividade cerebral. E é possível analisar com detalhe o processamento das tarefas, né, o que antes, às vezes, a gente não conseguia. Então, a atividade musical, ela vai mobilizar as regiões do cérebro, né, que a gente sabe disso. A música mexe com os dois lados do cérebro. Ao ouvir música, a gente vai estimular várias áreas, o córtex motor, que reage ao movimento, o córtex auditivo, o visual, que vai envolver a questão da notação musical. Ah, meu aluno tem dificuldade, eu vou trabalhar a partitura. Não, trabalha um gráfico, trabalha, né, uma paisagem sonora no primeiro momento, para ele entender pelo menos se o som está subindo ou descendo. A gente não tem que trabalhar necessariamente com a partitura tradicional, né? Então, tudo está ligado também, né, no caso, o hipocampo, relacionado à memória, a amígdala está ligada às reações emocionais, e através do ensino musical a gente pode escolher atividades que possam contribuir com a estimulação, de acordo com a necessidade daquela pessoa. É claro que se for uma maior, né, é mais difícil você conseguir ajudar, mas se você tiver condições de dar uma aula individual, uma aula particular, você consegue ajudar muito mais. E aí vem a importância, claro, também, né, da preparação das aulas. Aí você está falando assim, ah, mas por quê? Né? No caso do autismo, essa questão da rotina, né, ele tem toda uma rotina que já está escrita, às vezes, lá na parede da sala dele, da sala de aula. E ele sabe que ele tem que seguir aqueles itens à medida que vai, né, passando, a professora vai retirando ou vai colocando, né, marcando a próxima etapa. E na música a gente pode fazer isso. Ah, só se eu tiver autismo? Não. Isso vai nos ajudar, vai ajudar as crianças que têm um pouco mais de dificuldade de concentração e, ao mesmo tempo, a gente vai deixar a nossa aula mais organizada. O que seria essa rotina? Né? Eu tenho que fazer exatamente sempre igual? Não, mas eu vou seguir uma organização. Que seria, por exemplo, uma cantiga de entrada, que aí o aluno sabe que ele está começando a aula de música, você não precisa ficar pedindo silêncio, né? Se a gente começa com uma cantiga de entrada ou uma cantiga de amigo, ele sabe, opa, a aula de música começou. Aí depois você trabalha um conteúdo musical, que pode ser timbre, intensidade, altura, duração. Aí vem a atividade musical em si, certo? Aí você trabalha, às vezes, uma música que está relacionada com aquele tema da sua aula, daquele mês, daquele bimestre, daquele trimestre. Então, você vai trabalhar também por matrizes. E depois, lá no final da aula, você faz um relaxamento. Por quê? Aquele momento é um momento de descanso. Poxa, a aula de música está acabando. Né? Vamos desacelerar, você pode apagar a luz, colocar uma música mais calma. Então, mesmo que essa rotina seja sutil, ela vai auxiliar as aulas e principalmente aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade, tá? De concentração. Então, tanto faz adulto, criança, né? Eles conseguem a realização da atividade, mas não conseguem manter, às vezes, um pulso fixo, por exemplo, né? Ou vai realizar contornos melódicos, precisos, com boa afinação, mas tem dificuldade de articular certas palavras. Ou aqueles que têm dificuldade de memorizar a letra, né? Então, essa recursividade, você vai sempre estar naquele conteúdo, naquela matriz, você vai avançar a etapa, mas sempre estar voltando a outros conteúdos. Você vai condensar. Você vai voltar lá no ritmo, trabalhar um ritmo um pouco mais difícil. Você trabalhou grave e agudo, aí você vai trabalhar grave e agudo e, ao mesmo tempo, a intensidade no próximo momento. Então, você vai puxando, né? Vai tecendo esses fios e você vai condensando esses conteúdos e, ao mesmo tempo, você vai revisando. Isso vai ajudar muito aquelas pessoas que tiver turmas com muita dificuldade de concentração ou que tiver casos aí de inclusão, tá? Porque isso vai preparar você, tá? Então, essa questão da rotina, a importância, né, do fazer um jogo de silêncio, fazer um relaxamento ao final, né? Não precisa ser sempre da mesma forma. Numa semana eles podem deitar, fechar os olhos e descansar. Num outro determinado momento você coloca um áudio. Por exemplo, um muito legal para trabalhar isso seria o Carnaval dos Animais, né? Que tem, eles teriam que ouvir aquele trecho, depois eles desenhar o que eles acham que está falando aquele áudio que não tem letra, né? Ficarem curiosos para ver se eles acertaram. Então, assim, tem várias formas que a gente pode estar fazendo essa questão, tanto em adulto, criança, lógico que a gente só vai adequar o conteúdo e a música, mas você pode sim estar fazendo dessa forma, tá? E essa repetição das atividades, né, as variações, a gente pode
pautar lá nas matrizes curriculares, né? Nós temos 6 temas transversais que são importantes, que a gente até colocou aqui na tela. A gente vai trabalhar duração, altura, intensidade, timbre, caráter expressivo, estruturação musical e notação musical também, que se subdivide em vários tópicos, tá? E o ensino-aprendizado multissensorial engloba os sistemas visuais, auditivo, gustativo, tátil, olfativo, proprioceptivo. Então, se vocês observarem a própria matriz curricular, vocês vão ver quanta riqueza a gente pode puxar na nossa aula de música dentro desse trabalho, né? E facilitando a vida dessas pessoas e até a nossa mesmo, porque você vai, de certa forma, ter muito mais organização, né, digamos assim, nos tópicos das suas atividades, tá? A gente pode e deve, né, adequar as nossas atividades. Bom, pessoal, pode ser percebido, né, como eu falei, em adulto, criança, né, as etapas aí, e essa disciplina é para isso. É para instigar um pouco de curiosidade, conhecer um pouco. Eu não tenho experiência, eu vou buscar o quê? O que a Viviane Louro faz lá no piano? O que ela faz para ensinar os alunos? O que o meu colega fez ali para que ele conseguiu a atenção do aluno e ele conseguiu desenvolver melhor no instrumento? E assim a gente vai criando a nossa própria forma. Não existe uma bula de uma receita, nada disso. É a experiência, claro, de cada um vai fazendo a gente ficar melhor, a gente buscar coisas novas e, ao mesmo tempo, a curiosidade, né? Porque se eu estou curioso para saber por que o outro conseguiu algo, eu vou tentar, né, me superar para que eu consiga também, de alguma forma, estar atingindo positivamente aquele aluno, aquela disciplina. E isso vai ajudar, vocês vão ver, não só o processo de inclusão, mas de uma forma geral, todos os outros alunos, porque eles não precisam saber, né, por que você está fazendo aquela atividade. Você sabe o objetivo e quem você quer atingir e ajudar, mas eles não sabem. E eles vão participar super ativamente, eles vão ficar super felizes com a aula, porque vai ser uma aula mais dinâmica, e as coisas vão fluindo mais positivamente. Bom, pessoal, espero que vocês gostem da disciplina, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição aí, tá? Nas correções, o que vocês puderem. E só lembrando, as atividades agora mudaram um pouquinho, né? O ciclo 1, ele deu uma esticada no vencimento, mas o ciclo 2 vence junto. Então, cuidado que depois essas atividades nesse novo ambiente, a gente não pode reabri-las, tá? Então, fiquem muito atentos aí ao prazo para que vocês não percam aí a pontuação, ok? Bom, falei bastante. Nossa colega aqui quer fazer alguma pergunta? Depois da gravação. Então, ela não quer que fique exposto, tá, gente? Então, eu peço licença para vocês. Vou pausar a gravação, tá? Que não é todo mundo que gosta que fique exposto. Então, desde já, eu agradeço a todos. Espero que vocês tenham um módulo maravilhoso, muito positivo. E o que eu puder ajudar, nós tutores, né? Para nós também é novidade, viu, gente? Nós estamos apanhando ambiente novo para todo mundo, para todos os profissionais, mas nós estamos juntos aí. Se vocês precisarem, nós estamos à disposição. Que eu puder ajudar, tá bem? Então, com a licença de vocês, vou pausar a gravação. Só um minutinho. Desculpa, viu? Eu fui mexer aqui e fechei sem querer. Pode falar? Tudo bom, Vânia? Tudo bem, é você, né? Eu tô aqui pensando quem é. Eu espaço sim. Eu não sei por que entrou nessa outra conta também. Não tem problema não, é porque você deve ter entrado sem ser pelo e-mail institucional. Aí eu não sabia quem era. Eu só vi espaço sim. Tudo bem? Pode Tudo falar. jóia. Ô, Vânia, na hora que eu vi essa matéria, né, agora na grade, falei assim, parece que eu já fiz essa matéria com você em 2021. Educação musical, possibilidades para inclusão?
Parece que sim. Eu até olhei lá no YouTube, que no YouTube fica gravado. Aí você tinha até feito pedido para a gente fazer um vídeo de uma É atividade. verdade, você fez uma aula de coisa de inclusão, não foi? Parece que sim. Aí eu falei assim, eu não sei se Ué. na hora porque eu tranquei e voltei, Uhum. né? E voltou, sim. Na hora de voltar, parece que essa matéria ficou perdida. Eu não sei. Ué, parece que